Análise de Amores Solitários, que eu acho que não dá nem para dizer que é um filme, né? É bem um produto, é um produto. Então também eu escolhi para fazer esse alerta, né? Para nós mulheres, assim, o quanto a gente é alvo fácil e da indústria de uma maneira geral, né? De creme, de produto, de qualquer coisa que a gente queira. E agora a nova moda é séries e filmes com mulheres mais velhas e homens mais novos. E isso, obviamente, está sendo muito celebrado por muitas vozes, né, que fazem apologia a essa ideia. Mas eu queria fazer esse breve alerta. Gente, não acredita, porque isso não é verdade. É a mesma coisa, o mesmo público que foi criado acreditando no príncipe encantado, no homem que aparecia com seu cavalo branco, sabe? A lá Cartas para Julieta, é o mesmo público que agora está sendo convidado a acreditar nesse tipo de relacionamento, que não é que não existe, mas obviamente é a exceção e não a regra, tá? E no próprio filme a gente vê que não rola química ali. Então, vamos acordar para a vida e vamos ver que a gente está sendo alvo, mais uma vez, de um produto que vende, tá? Agora, por que eu escolhi então? Para falar sobre dinâmica de relacionamento, porque dá pra gente ver bastante coisa ali. Então, obviamente, clichês à parte, vamos lá. Primeiro, que retiro é esse, né? Não tem como você não pensar muito, gente, mas espera um pouquinho, quem que tá pagando isso? Por quê, né? Como é que o cara vai de convidado ali? Enfim. Então, tirando essas coisas assim que fogem muito à realidade, a gente também tem esse elemento importante para colocar que é esses relacionamentos de reality, sabe? Que as pessoas são colocadas em um mundo à parte e aí naturalmente elas se envolvem desconsiderando toda a realidade delas. E é óbvio que a realidade nunca comporta ou suporta esse relacionamento. Então, mais uma vez, a gente vê isso nesse contexto. Mas ok, qual que é a dinâmica ali de relacionamento? Os dois têm um ponto em comum. Estão vivendo o término de seus relacionamentos. Ela está vivendo um divórcio e ele está vivendo uma desilusão. Ambos também com uma crise de valores, né? Uma crise profissional. E aí eles acabam unidos pela frustração. Ela vai fugir porque ela tá no retiro, então ela tá completamente fechada para todas as possibilidades, ferida no seu divórcio, sem inspiração para o seu livro, vai para um retiro, não quer encontrar com ninguém, e aí ela não consegue escrever, e aí, para fugir do barulho, ela entra num carro para continuar escrevendo, e ele, para fugir de estar deslocado ali, também entra no carro, e ali eles vão se aproximando, vão se aproximando. Obviamente, ela não tá dando crédito nenhum para aquilo, no máximo, ouvindo o conselho do amigo escritor, ela tá pensando num sexo que pode gerar a inspiração que ela precisa para concluir o livro que ela está escrevendo, que inclusive ela tem um prazo e que ela está atrasada. Agora, qual que é o ponto para nós aqui, que estudamos essas coisas? O que tem em comum entre essas duas mulheres? As duas, como a maioria das mulheres, acaba se protegendo nos relacionamentos, colocando o homem numa posição de inferioridade. Então, a gente tem a namorada que está começando a viver a realização de um sonho, reconhecida pelo seu primeiro best-seller, e que coloca ele numa posição inferior, porque ele não é culto, porque ele não conhece os assuntos ali do métier que ela está encantada, que está começando a participar. E a Catherine olha para ele com uma fé. E aí, naturalmente, ela faz o que uma mulher mais velha sabe fazer, né? Ela identifica exatamente o que precisa ser falado ali e vai dando aquilo que ele precisa. Então, ele tá se sentindo inferiorizado, não tá conseguindo lidar muito com essa ascensão da namorada e com o fato da a namorada estar deslumbrada, e a Catherine vai lá e oferece atenção para ele, pergunta dos assuntos dele,
dá oportunidade para ele falar da época em que ele se sentia realizado como jogador. Isso, na verdade, é muito um recurso de uma pessoa já que tem experiência. Então, por que eu estou trazendo esse ponto? Porque não é o ponto que conecta num romance um homem mais jovem e uma mulher mais velha. O que pode atrair um homem mais jovem em uma mulher mais velha? A sua segurança, a sua a maneira como essa mulher seduz, que é de um outro lugar. E que não acontece isso no filme. O que a Catherine oferece para ele é muito mais um ombro amigo e um interesse, né? Tô interessada nos seus assuntos. E ele estava vivendo um momento de muita rejeição. Só que, na verdade, quando eles se envolvem, logo no primeiro beijo, ela já consegue, né? Deixar claro a verdade quando ela faz uma piadinha dele ser novinho. E aí ele se ofende, que eu achei esse o momento do filme. Sinceramente, se você falar, uma cena do filme para mim é essa. A hombridade com que esse homem se levanta ali, deixando bem claro, que é isso? Tá me tirando de novinho, né? Então, quer dizer, ali ele se apresenta como um homem que tá naquele relacionamento e que, obviamente, ela não conseguia enxergar. Aí ela pede desculpa ali, segue a vida, mas no mesmo posicionamento. E quando que a gente vai descobrir quem ela é realmente? No momento em que ela perde o livro. Ali a gente conhece o homem, a mulher de quem o seu ex-marido estava se divorciando. E ali ela entra numa crise, né? Então, por que eu quis trazer esse tema para a gente conversar aqui? Para a gente entender uma coisa tão séria que é os homens precisam se sentir respeitados. Essa é a verdade de um relacionamento. E isso é o que menos as mulheres conseguem oferecer, seja em que idade for. Por quê? Porque elas se protegem, protegem a própria vulnerabilidade, se protegem de ser feridas num relacionamento, colocando esse homem numa posição inferior, seja por intelectualidade, seja por fazer com que esse homem não se sinta desejado sexualmente, rejeitando-o sexualmente, seja por dinheiro, seja pelo que for. As mulheres entram nesse lugar de superioridade e não entregam aquilo que é o mais rico para fazer um relacionamento florescer, que é respeito. Então, a gente vê isso claro nos dois relacionamentos. Nenhuma das duas consegue oferecer aquilo que esse homem está precisando naquele momento. E não que uma mulher deva se ocupar daquilo que o homem está precisando, mas sobre o fato, a minha proposta aqui é a gente conversar sobre ver o outro. E esse homem está vivendo um momento extraordinário na vida, né? Aquela crise, ele está começando a adentrar um lugar de maturidade, escolher aquilo que importa para ele, e é isso que atrai ele para um relacionamento com uma mulher mais madura, mas que na verdade o que estava oferecendo para ele, mentira, não era verdade o que ela estava oferecendo, nem ela conseguia sustentar o que ela estava oferecendo, porque estava nesse mesmíssimo lugar da namorada mais jovem. E o quanto as mulheres vão condenando os seus relacionamentos, seja como a jovem escritora em ascensão ou como a escritora mais madura num momento de falta de inspiração. As duas sem conseguir enxergar aquilo que é a demanda real de um relacionamento, que é o outro ser visto, que é essa troca genuína, né? Então eu achei um filme rico para a gente conversar sobre essa dinâmica de relacionamento, né? E a palavra respeito, para as mulheres entenderem o quanto respeitar verdadeiramente um homem é chave para um relacionamento de sucesso, né?